Está começando mais um Brasil com Z, o seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Eu sou Joana Bueno, estou nos estúdios do OneFootball em Berlim e hoje estou com dois convidados devidamente testados, negativados. Estamos todos livres de corona e podemos estar juntos aqui. Estamos com o Léo Gunauer. Olha, obrigado, pelo convite novo, fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, ainda mais estou feliz de estar na presença desse cara bonito aqui, entendedor de futebol, né? E Bob, ou só Bob Rezende, como que é? Só Bob. Estamos aqui com o Bob. Gente, um prazer estar aqui pela primeira vez no Brasil com Z hoje. Já apareci algumas vezes aí no canal. Acho que por um motivo especial, né? Pra falar de Neymar Júnior, talvez. Hoje a gente vai falar muito de Neymar, porque não tem como. Aliás, deixa eu aproveitar já pra avisar pro pessoal que tá só nos escutando aí pelo Spotify, ou seja lá a plataforma, que eu estou com a camisa 10 da seleção brasileira de Neymar Júnior, né? Em homenagem a essa grande atuação ao nosso craque aí que, né, está jogando muito, ou não, né? Pois é, tem muita Champions pra gente falar, mas assim, Paris Saint-Germain e Bayern é o tema da semana, e dentro desse tema da semana, Neymar Júnior, porque comeu a bola, uns 30 minutos falando de Neymar Júnior hoje, eu acho. Dá pra gente fazer 3 episódios só com a atuação dele no último jogo. Me enche de alegria estar aqui hoje, justamente meu primeiro dia com muito Neymar aí como assunto, né? Vamos falar disso então, vamos falar de PSG, vamos falar de Bayern. Já que a gente começou já falando de Neymar, vamos tirar, sanar a curiosidade da galera. Melhor da semana é unanimidade, né? Não tem como não ser Neymar Júnior. Eu acho que teve muita gente que ficou criticando, dizendo ele perdeu alguns gols e tal, mas assim, ele fez uma partida, os números às vezes eles não mostram tudo, né? E a partida que ele fez foi espetacular, assim, ele tirava um sorriso do nosso rosto, estava falando isso antes, né? Ele tirava um sorriso do nosso rosto a cada vez que ele pegava a bola, assim, fazia um drible, dava uma caneta, dava um passe, né? Por entre a defesa, então... enfim, cada vez que ele pegava na bola, eu acho que os torcedores do Bayern ficavam, né, desesperados, né? Acho que o gol foi só um detalhe, a gente tem que frisar isso, né? Que nem sempre o jogador que é o melhor da semana precisa fazer um gol, precisa dar uma assistência, né? Ele teve uma grande atuação, o jogo foi 1-0 pro Bayern. Hat-trick de bola na trave. Exatamente, né? Se ele faz aquele gol de direita... hat-trick de defesas do Neuer também, né? Porque eles fez uns chutes que, se não fosse o Neuer, era gol. Mas acho que ele é o melhor da semana por unanimidade, até porque não teve outro brasileiro que se destacou muito, né? A gente pensar, o Vinícius Júnior não fez gol, O Casemiro jogou bastante. O Casemiro ganhou o melhor da partida. Né? Ele jogou bem. Fez uma falta que a gente estava comentando agora há pouco, bem desnecessária, bem violenta. Sim. E mesmo assim foi eleito o melhor da partida. É uma boa atuação, mas não se compara, né? Sim. Não, mas o Neymar realmente foi o melhor. Talvez não tenha muita discussão isso. Cara, eu gostaria de falar sobre Neymar da Silva Santos Júnior. Não. O pessoal brinca, né? Brinca comigo que eu sou Neymarzete, eu sou mesmo. Mas... apesar dos gols perdidos, né, que vocês comentaram, acho que a gente sempre espera muito do Neymar, mesmo como brasileiros, antes de tudo, e mesmo quem não é muito fã do Neymar, seja pela personalidade ou enfim, por outros motivos, sempre espera muito dele. E eu acho que a gente fica feliz quando ele corresponde, né? Eu acho que aconteceu isso no jogo terça-feira. Eu acho também, apesar do foco aqui serem os brasileiros, eu gostaria de falar sobre o Mbappé um pouco, porque eu acho que o futebol do Neymar cresce quando o Mbappé tá mais voluntarioso. Eu acho que o Mbappé é um jogador que tem muita sede de fazer gol e assim, a gente vê nas chances que o Neymar perdeu na terça, muita bola que o Mbappé deu ali pra ele, né? Exatamente. Logo no comecinho do jogo, acho que antes dos 15 minutos ali tem aquele primeiro lance. Belo comentário, tu vem bem demais esse comentário, eu gostei. Não, mas é verdade. Vou trazer ele mais vezes, né, Joana? Já tá ganhando lugar fixo. Eu acho que eu vou dançar nas próximas vezes. Não, eu acho que a atuação do Neymar, o Neymar cresceu porque o Mbappé jogou construindo jogadas junto com ele ali. E é o que vocês falaram, é uma pena a bola não ter entrado. Eu acho que eles são jogadores complementares no sentido que, se a gente for olhar, nenhum deles volta muito pra marcar, né? Tu vê que o PSG se armava pra defender num 4-4-2. Mas o Neymar até tava voltando bastante. Tava voltando um pouco mais, assim, mas o PSG tem essa dificuldade, né, de defender, né? Entre aspas, aqui eu vou explicar porque é isso. Porque o Mbappé não gosta de jogar pela direita, né, voltando, ele gosta de jogar pela esquerda, só que ali é a zona que o Neymar também prefere, então o Neymar acaba jogando um pouco mais centralizado, o Mbappé como esse ponta, que também é meio que um centroavante, e acaba, né, tendo dificuldade do PSG colocar um homem de área ali como o Icardi, até por isso que o Icardi não é titular do PSG, né, porque seria mais um centroavante com o Neymar de um lado e o Mbappé do outro,
né? Seria difícil de defender, né? Teria que defender só com 3 meio-campistas e daí fica complicado, né? Até porque o PSG não é um time que tem, né, os melhores defensores do mundo, assim. Quer dizer, tem o Marquinhos, né? Mas que não jogou. Mas não jogou, né? Então é uma dificuldade que eu acho que eles conseguiram achar, assim, um meio termo, né? Com o Mbappé e o Neymar. O Di Maria fez uma partida estrondosa. Aliás, eu quero destacar uma coisa assim, ó. Ele deitou em cima do Alphonso Davies, mas deitou assim que o Alphonso Davies não achou ele em nenhuma jogada. Ele jogou muita bola. Né? Eu vou complementar um pouquinho o que você falou, Bob. Eu acho que talvez o Neymar tenha tido essa atuação tão espetacular, muito em função do Mbappé estar tendo boas atuações na Champions. O Mbappé marcou, não sei, perdi a conta agora dos gols na fase final da Champions, comandou o jogo contra o Barça, o primeiro jogo contra o Bayern, Mbappé, então de repente ele falou assim, pô, né, não quero perder esse protagonismo, não necessariamente precisa competir, mas eles se fortalecem nisso, né? Eu acho que o Neymar constrói muito pro Mbappé, eu acho que isso tem sido uma tônica nas últimas temporadas, e o Mbappé, ele é um cara, acho que hoje, mais incisivo que o Neymar, eu acho que ele busca mais o gol que o Neymar. E eu gostei que nessa última partida parece que aconteceu o que vocês falaram, né? Eles estavam se complementando ali. Eu acho que os dois estavam se olhando, estavam buscando um ao outro. Teve até um lance no finalzinho do jogo ali que o Neymar, numa das últimas arrancadas, ele tenta, passa pelo primeiro e aí o Mbappé até parece que fica meio bravo porque ele não deu passe. Acho que o Neymar já estava ali louco para fazer o gol, né? Porque não marcou. Mas o Mbappé busca o Neymar o jogo inteiro. Eu lembro de uma bola também no finalzinho, a gente vê que a tônica do jogo ela se transforma num Bayern pressionando muito, né? Porque precisava do resultado, e aí o Paris muito rápido nos contra-ataques, e aí tem um momento ali que o Mbappé dá uma enfiada, ela fica um pouco longa, né? O Neuer dá aquele carrinho ali, quase como líbero, que ele faz essa função, né? Mas é isso, acho que o Mbappé o tempo inteiro buscando o Neymar também, os dois se complementaram, jogaram muito bem. Não gostam de marcar, mas você comentou, até lembrei de um lance, o Mbappé dando carrinho lá na lateral esquerda defensiva, lá atrás. Eu acho que o Paris jogou de uma forma muito aplicada, né, sem Marquinhos. Eu acho que nem é questão de gostar de marcar, mas é que se eu sou o técnico, se eu fosse técnico do PSG, eu não vou querer que o Mbappé e o Neymar fiquem se desgastando para marcar lateral, né? Tu mantém os dois ali, né, na frente, esperando bola, puxando contra-ataque, também é uma tática. Mas contra um Bayern que joga com uma linha defensiva tão alta, pressionando, é difícil. Como é que você deixa os dois parados ali? Num jogo contra o Bayern, você precisa de estar todo mundo aplicado e todo mundo com 100% de foco, e foi o que eles estavam. Foi o que aconteceu. Eu achei o Bayern superior no jogo em média. Tinha mais posse de bola, tinha mais ataque, tinha mais chances. Mas as chances do Paris Saint-Germain foram muito mais O Paris fortes. jogou melhor, né, Joana, do que no primeiro jogo. Eu achei o PSG... Sim. No primeiro jogo eu achei o Bayern muito dominante. Eu até conversei com o Thomas, que é o líder, o chefe da redação francesa, e ele falou assim, podia ter sido uns 10-2, podia ter sido igual quanto foi com o Barcelona. Eu achei um pouquinho de exagero, 10-2 talvez não, mas uns 5-2. Só que realmente o Paris Saint-Germain foi mais letal, né? Eu vi um perfil dos torcedores do Tottenham postando assim, se fosse contra o Tottenham esse jogo do PSG, o primeiro lá, tinha sido 10-2 pro Bayern, né? Porque o Tottenham tem um azar, né? Mas eu não concordo contigo, assim, eu achei que o PSG jogou melhor que o Bayern dentro da sua proposta. Acho que o Paredes e o Gueye fizeram uma partida estupenda. Assim. Paredes jogou muito bem. Que acho que dentro da sua proposta, jogo, né? Dentro da sua proposta, o PSG foi melhor. Faltou o gol. O Neuer foi o grande nome do Se Bayern. não fosse o Neymar, o man of the match era o Neuer. Seria o Neuer. Seria o Neuer. Eu acho que o PSG foi melhor. Né? Acho que o Bayern jogou melhor a primeira partida, mas o PSG foi melhor na segunda. Já que a gente está falando de Neuer, Neuer é o melhor goleiro do mundo de novo nesse momento? Eu acho, com certeza, assim. Eu não sei se vocês concordam com essa afirmação, mas para mim ele é um dos grandes goleiros da história, assim. Não, concordo 100%. Também, concorda? De acordo. Eu acho que ele é um cara que evolucionou a posição, querendo ou não, né? E eu não gosto muito do Bayern de Munique, sempre falo isso, mas a gente tem que se abrir pro Neuer porque, né, o cara... Há 2 temporadas todo mundo falava que ele estava acabado, que Ter Stegen era titular da seleção alemã, né? E hoje ele mostra que não só ele é titular da seleção alemã, como ele é o melhor goleiro do mundo, né? Então... Tô com você. Tô com você nessa. Agora, um cara pra mim que decepciona muito é o Sané, vocês não acham? Eu acho que o Sané não se encontrou no Bayern de Munique ainda. Eu acho que ele é um grande jogador, né? A nível de Bayern de Munique, mas eu acho que a galera pinta ele como se ele fosse uma coisa que ele não é ainda, assim, né? Ele fez uma partida razoável. Mas aí eu acompanho vocês nessa, eu acho que para ser o jogador que vai ser o diferente de hoje, Robin, assim. E de hoje o que todo mundo pinta como o maior time do mundo, todo mundo colocava o Bayern como grande favorito, sem dúvida era realmente. Não acho que ele vai ser aquele cara que vai ser o jogador diferenciado ali, que vai quebrar a marcação, que vai quebrar a linha de defesa. Jogou bem, não acho que, assim, jogou razoavelmente bem.
daria uma nota 6,5, 7 pra ele, mas não é aquele cara que você deposita todas as suas fichas. Eu acho que ele é um cara de muito talento, mas meio aéreo durante o jogo, às vezes. Ele parece que erra algumas tomadas de decisões, você não sabe quando passar, quando tem que chutar, né? Teve um lance que ele recebeu na frente e podia ter passado pro Miller, né? Ia ficar cara a cara com o Navas. E o Miller até ficou meio bravo com ele, assim. Então tu vê que esse é o típico lance que um jogador de alto nível, do nível do Sané, que é entre um dos maiores pontas do mundo, não pode cometer, assim, né? Então, pra mim ele foi uma decepção nos 2 jogos, assim. Acho que ele não jogou bem. Do outro lado, a minha decepção foi o Draxler. Sinceramente, eu não sei o que o Draxler faz no Paris Saint-Germain. Porque, assim, primeiro que ele foi contratado e não tinha lugar para ele jogar no time e ele ficava esquentando o banco. Aí agora ele joga, o Pochettino mudou um pouquinho o time, ele joga na esquerda. O Paris Saint-Germain jogou com 10 jogadores. Eu nem coloco ele como decepção, viu, Joana? Eu coloco... Porque eu acho que pra ele ser decepção, eu teria que ter uma expectativa em cima dele. Eu nem tenho, cara. Eu achei ele muito voluntarioso, assim, eu concordo. Ele não fez uma partida boa, mas é que não se esperava que ele fizesse mesmo, então... Cara, eu acho o Draxler um peso, realmente. Eu acho que ele foi um a menos. Pra mim, ele ocupa espaço, porque ele cai muito pela esquerda ali, né? E é o que a gente comentou agora há pouco. O Neymar gosta de jogar por ali, o Mbappé gosta de jogar por ali. Se eles fizessem uma... Mas eu não acho que o Draxler colabora tanto assim. Eu acho ele um jogador com pouquíssima intensidade. Mas eu acho que ele preencheu muito a defesa, assim, ajudou muito atrás, né? E outra, se tu não mas tem ele é armador, né, cara? É complicado. Não, mas eu concordo contigo, mas é que se tu não tem ele, quem que ia jogar ali não tinha. No segundo tempo, o Pochettino colocou o Herrera pra jogar como no lado ali, que não é a posição do Herrera, então eu acho que não tinha muita opção também. Eu acho, inclusive, até mudando um pouquinho o assunto, mas eu acho que vale aqui uma menção ao Verratti. Eu acho que o Paris sente... Eu acho que, assim, comentou-se muito, eu acho que a gente pode até abrir um espaço para comentar sobre Lewandowski aqui, comentou-se muito, né, sobre os desfalques que os dois times tiveram nesse jogo. Lógico, não tem o que discutir, o Leva faz muita falta, o melhor jogador do mundo. Gnabry fez falta também. Mas eu acho que os desfalques do Paris, eles são talvez mais importantes do que os desfalques, óbvio, não comparando os desfalques com o Leva em si, mas eu acho que o meio do Paris perde muito sem o Verratti, assim como perdeu sem Verratti e Paredes no primeiro jogo. Acho que as laterais, né, o Dagba é muito novo ainda, eu vejo ele muito imaturo. Então, ainda mais com pontas tão incisivos como tem o Bayern, então acho que, tudo bem, o Florenzi não é um craque de bola, mas eu acho que faz falta. O Marquinhos faz muita falta, né? A gente comentou muito lá no primeiro jogo que o Marquinhos talvez seja o melhor brasileiro hoje em atividade. Então eu acho que o Paris Saint-Germain sofreu muito com os desfalques. Aí eu entendo essa sua colocação de Draxler como um cara que preencheu ali os espaços. Não, mas... eu acho que ele foi muito voluntarioso, ele cumpriu o papel, não fez nada demais, mas eu não esperava que ele fizesse mesmo, então... E outro, eu acho que dentro de todos esses desfalques, desculpa te interromper, né, Jana, mas tipo, pô, tu olha só a garotada que tava jogando no PSG, né, e conseguiram conter o ataque do Bayern, porque o Bayern não teve tantas chances assim, então tem que realmente aplaudir a atuação não só do Neymar, mas do PSG como um todo, né. Eu falei algumas vezes que o PSG às vezes parecia um time meio capenga, que não tava muito equilibrado, né, e eu acho que para essas duas partidas, principalmente para a segunda, eles conseguiram achar talvez esse equilíbrio, né? Estão crescendo na hora certa, vão enfrentar um City agora que vai ser um grande desafio, talvez vai ser o melhor jogo da Champions, né? Então, vamos ter que agora, né, elogiar também o PSG, né, já que a gente critica muitas vezes. Eu vim aqui pra isso. Já percebeu que temos um setorista de Paris Saint-Germain, porque ele foi elencando todos os jogadores, dando a nota, dizendo onde joga, o que faz. Então, quando a gente for falar de Paris Saint-Germain, tem que ter um nome. Eu falo de Liverpool, tu fala de PSG, né? Acho que a gente fecha assim. Então eu volto mais vezes, né? Porque o seu Liverpool caiu, né? Já tomei uma cornetada agora. E o Liverpool, né, já não tem mais chance de nada, mas a gente vai falar de Liverpool mais lá pra frente. Mais pra frente, exatamente. Vamos aproveitar que a gente tá falando de Bayern, né? Eu tô te interrompendo demais. Imagina, me desculpa. É essa a dinâmica mas mesmo. A gente aproveita que a gente tá falando de Bayern e PSG, né? E vamos falar de Bundesliga, né? Afinal, é o título que o Bayern agora tem pra ganhar, né? Já que caiu na Copa da Alemanha. Um time de segunda divisão, nem lembrava disso. E agora caiu na Champions, né? Então, título na mão. Acredito agora que não tem muita chance pro Leipzig, né? O Bayern, só pra explicar pro pessoal, o Leipzig tá em segundo lugar, o Bayern é o primeiro, né? Então, o que vocês pensam assim, pra essa reta final? Direto, então... Já tá meio decidido esse título alemão, hein? Eu acho que o Bayern agora vai com a Bundesliga, vai virar um pouco prêmio de consolação, sabe? Diminuiu já a diferença, né? Porque abriu quando perdeu o Leipzig perdeu pro Bayern, mas depois o Bayern empatou com o Union Berlim, acho que pensando já no Paris Saint-Germain, já estava com a cabeça em outro lugar, agora tem que voltar totalmente o foco para a Bundesliga.
Mas é decepcionante. Eu não posso negar que é decepcionante, ou pelo menos fica com um gostinho de uma temporada ruim, mesmo se levar a Bundesliga. Porque cair na Copa da Alemanha... E tudo bem que caiu em 2 grandes jogos para um time excelente na Champions, mas é quartas de final e jogou melhor, principalmente no primeiro jogo. Então fica esse gostinho de decepção. Eu acho que tem uma questão que o Guardiola uma vez falou e que é muito verdade para todos os times de futebol, né? O ano mais difícil de tu ser campeão é sempre o seguinte, quando tu conquista tudo, né? Porque tu manter esse foco, tu manter essa corda puxada, é muito difícil, né? Então, a gente vê o exemplo do Real, por isso que é tão grandioso o que o Real Madrid fez em ganhar tantas Champions de forma consecutiva, né? Porque tu acaba relaxando, né? Depois que tu teve um grande feito, ganhou um grande título, tu acaba relaxando. Então, eu acho que isso inconscientemente aconteceu um pouco com o Bayern, né? Tu vai perguntar pros caras, vocês relaxaram? Não, a gente não relaxou, mas é que tu não fica assim com aquela concentração tão grande, é normal isso aí. Acho que, propriamente, a gente vai falar de Liverpool depois, mas aconteceu isso um pouco com o Liverpool também nessa temporada, né? Então, agora, óbvio, né? Eles tomaram um grande tombo, vão ter que focar na Bundesliga, e como é o melhor time disparadamente, é muito difícil que o Leipzig consiga chegar, né? Mais com essa diferença, estão 6 pontos agora, quanto é que é? Eu acho que são 5 pontos de diferença, mas mesmo assim, faltam poucos jogos, mas o Bayern tá com a mão na taça, né? É superior. Ainda mais que vai dedicar 100% da atenção, então vai dedicar 100%, o Leva deve voltar daqui a pouco, né? E faz aquela diferença que a gente sabe qual é. Mas tem pedreira pela frente, tem Wolfsburg, terceiro colocado no próximo jogo. Pois é, onde que passa esse jogo? Não sabe? Um aplicativo chamado OneFootball. Vamos aproveitar então para fazer aqui nosso checklist das partidas. Parceria com a VBET, você sabe que a gente transmite, né, os jogos da Bundesliga. Então, esse final de semana, para vocês anotarem, na sexta-feira tem o Leipzig contra o Hoffenheim às 15h30, horário de Brasília sempre, né, gente? Daí, no sábado, tem Wolfsburg e Bayern de Munique, às 10h30. Né, bom jogo, Wolfsburg vem muito bem. E daí também, no sábado, às 13h30, tem Bayer Leverkusen e Colônia. Né? Colônia, nosso time do nosso querido chefe, né? Pra quem não sabe... Acho que não anda muito bem das pernas. O Colônia, não o chefe. O fundador do futebol é torcedor do Colônia, né? Então a gente gosta muito do Colônia, né? E no domingo tem o Dortmund jogando contra o Werder Bremen às 10h30 também, né? Então, para vocês anotarem aí os horários dos jogos para vocês assistirem no OneFootball. Aliás, a gente falou, eu sei que é papo para daqui a alguns minutos, mas a gente falou da temporada do Bayern e assim, quando a gente for falar do Dortmund, então o que fica pro Dortmund? Não tem nem que falar do Dortmund. Triste, né? Mas, Dortmund ainda tá vivo na Copa da Alemanha. E pega, inclusive, se não me engano, o Holstein Kiel que eliminou o Bayern, ou seja... Pode vencer a Copa da Alemanha, né? Não, são os favoritos. Mas se não tiver Champions no fim da temporada, de novo temporada Aliás, marca. deixa eu até fazer um comentário aqui sobre o Dortmund, sobre um jogador do Dortmund especificamente, que é o Henry Kahn, que ele no Liverpool... Que desastre! Ele e o Coutinho, é impressionante, eles eram 2 jogadores muito importantes no Liverpool. Eu gostava muito do Henry Kahn no Liverpool. E eles tomaram a decisão de deixar o clube por vontade própria, né? E a carreira... Péssima decisão. Né? Inclusive, acho que foi, não foi por isso, mas um dos motivos que o Liverpool contratou o Fabinho foi porque o Henry Kahn saiu, né? O Henry Kahn saiu de graça, fim de contrato, não quis renovar, porque queria ganhar mais títulos. Aí foi pra Juventus, nem fardando nem tava. Jogava. E agora no Dortmund, né? E que desastre. A gente vai falar ainda de City e Dortmund, mas que atuação desastrosa. O Henry Kahn vai aparecer no Hertha Berlim daqui a pouco. Eu assisti esse jogo ontem, imagino que vocês tenham assistido o outro jogo. Aí pra gente conseguir cobrir tudo, eu assisti o jogo do City contra o Dortmund. E pra mim a imagem que fica marcada desse jogo é o close ali no Henry Kahn, depois que ele faz o pênalti, ele bota a mão na cabeça e aí, pô, ele esperando ainda a decisão não tinha saído e ele já sabia que vinha aquela decisão. Uma bobagem tremenda, enfim. E um jogo bem ruim, além do pênalti cometido, um jogo ruim. Enfim. Mas vamos encerrar aqui o Paris Saint-Germain e Bayern, porque se a gente pode falar desse jogo por 3 dias seguidos, né? Mas eu queria falar, naquela hora que mais ou menos eu fui interrompida ali, que o Draxler, pra mim, é uma decepção, e vocês estavam dizendo que não tinha quem colocar. Tinha o Rafinha, mas o Rafinha não joga, gente. Qual é o problema do Rafinha no Paris Saint-Germain? Cara, eu acho que o Rafinha, ele... Não é exatamente a posição dele, ele joga um pouquinho mais atrás, mas ele podia ter encaixado ali, podia ter entrado no segundo tempo. Eu, sinceramente, eu acho o Draxler superior ao Rafinha, tá? Eu ia falar isso também. Eu não gosto do Draxler, eu acho Até cheguei um pouco com um lado, que eu achei que a Joana me agredia quando eu falasse. Achou que você ia tomar bronca. Tu que falou, né? Você me interrompe. Que daí eu estou aqui no meio, assim. O Rafinha nem entrou, né? Ele nem entrou no jogo. No primeiro jogo ele entrou. No primeiro jogo, se eu não me engano, ele entrou no finalzinho. Eu acho que tem uma questão aí, né? Eu não vejo muito... É uma questão técnica. Não é só uma questão técnica, mas assim, se ele não joga no Bayern,
ele não joga na Inter de Milão, ele não joga no PSG, ele, né, tava no Celta de Vigo. Acho que o problema não é os treinadores e o time, acho que o Rafinha ele é um cara que não Mas é o grande jogador que a gente achava ele que ele era. começou jogando no Paris Saint-Germain, fazendo um bom início de temporada. Ele teve alguns bons jogos, ele jogou como titular 1 ou 2 partidas, depois ele teve Covid e nunca mais. Eu acho que o Rafinha, ele é bem próximo do Neymar, né? Eles são bem amigos, assim, e inclusive fizeram uma parceria, pelo menos no vestiário, muito legal na época de Barcelona ali. E eu acho que desde a saída do Daniel Alves, apesar do Marquinhos, do Thiago Silva, o Neymar ele era carente de um parça no vestiário do PSG. E eu acho que o Rafinha hoje cumpre bem essa função. Foi isso que ele foi contratado, pra ser amigo do Neymar. Eu tô fazendo piada. Eu acho que o Rafinha, ele poderia entrar mais nos jogos, mas eu não acho também que ele vai ser um cara que vai desequilibrar, Eu acho que o Draxler é mais jogador que ele também. Mas eu acho que o Draxler não jogou, então de repente era a chance dele Do de entrar e poder Pode jogar um ser, futebol. pode ser. Fazer um pouquinho ali, ganhar uma titularidade ou uma quase titularidade, ou aquela titularidade de segundo tempo, aquele cara que sempre entra no segundo tempo. 12º jogador. Exatamente. E eu achei que não rolou e Eu vai rolar até- mais. Eu tenho uma simpatia pelo Rafinha, por ele ser brasileiro, né? Gosto do futebol dele, mas eu acho que se troca técnico e ele continua sendo um cara que não entra nem no segundo tempo, é porque tem alguma coisa aí, né? Não são os técnicos o problema, né? Vocês não acham isso? Eu gosto muito do futebol dele, mas assim, a gente não tá no treinamento, né? Então assim, como ele não vem jogando, e quando ele joga muito pouco, ou ele até jogou bem algumas partidas, mas já faz tempo, de repente alguma coisa de treinamento. O jogador que não vem se dando no treinamento, que não vem encaixando no time, né, no esquema, e aí acaba que fica a opção do treinador de ficar fora. Mas Eu acho assim, é complicado também nessa reta final de Champions a gente cobrar minutos. É óbvio que tem essa questão dos treinamentos, né? A gente não tá lá vendo o dia a dia. E aí acho que isso torna mais complicado ainda a gente cobrar minutos de jogo do Rafinha, né? Talvez uma saída seja ele ganhar minutos de jogo na Ligue 1. Então, acho que a gente até abre espaço aí para falar de Ligue 1. abre espaço para falar de Ligue 1 e para falar que Paris Saint-Germain pode ganhar a Ligue 1, a Copa da França e a Champions. Bob, vai rolar uma tríplice coroa? Eu confio bastante ainda no Paris na Ligue 1. Eu acho que deu umas patinadas essa temporada, mas eu acho que a Champions League ela causa um impacto tão grande, né? Eu acho que essas conquistas e passando de fase e evoluir bem na Champions traz muita confiança para o Paris. Então, eu acho que rola sim. Eu acho que rola. Eu acho que o Paris se recupera agora na Ligue 1, retoma a liderança e vai até o final, ganha os 3 títulos. Eu cravei aqui, na verdade, né? Então tá, muita né? gente apostou. A gente fez um vídeo... Acho que a gente pode deixar ele com essa opinião, né? Que ele se comprometeu, agora a gente parte pra falar de outra coisa. Não, eu só quero levantar uma bola. Tem muita gente que está nos ouvindo aí pelas plataformas, mas também tem gente que está nos assistindo pelo YouTube. Então vou deixar aqui o card do vídeo que a gente fez com as previsões da Champions. A gente vai chegando na reta final da Champions e teve gente que colocou o Paris Saint-Germain na final, teve gente que colocou o Neymar como melhor jogador. Então dá uma conferida lá. Menor ideia de quem seja essa pessoa. Bom, e na Ligue 1, você falou que ele deu uma patinada, mas é porque a Ligue 1 tá muito forte esse ano, os times se reforçaram bem, estão muito bem montados. E a gente vê um Lille arrasador, que no início da temporada eu achava que o Lille ia perder fôlego ao longo da temporada, e pelo contrário, tá ficando cada vez mais forte. Mas o título ainda não tá na mão, ainda tá disputado, ainda tem 4 times com bastante chance, os 4 jogam esse fim de semana. Bob, onde que eles jogam? Eles jogam na França. Brincadeira, Joana. Mas onde que a gente assiste? A gente assiste no OneFootball. Se você não baixou ainda, tá esperando o quê? Baixa o OneFootball. A Joana vai passar aqui toda a rodada de Bundesliga, de Ligue 1, começando nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira joga o líder, Lille com Montpellier às 4 da tarde. Domingo tem o Paris Saint-Germain e Saint-Etienne e tem que acordar cedo, porque é 8 da matina. Bordeaux e Mônaco também no domingo e Nantes e Lyon, 3 jogaços. Até é bom a gente falar que o Neymar tá suspenso, né, gente? Só pra vocês saberem. Ele não joga, eu acho que mais 2 jogos por causa da expulsão contra o... Eu acho que ele já perdeu, já cumpriu um, não joga o outro. Mas aí não falei isso que a galera não vai querer assistir. Acho que são 3 jogos que ele foi suspenso. Não? Se eu não Foram me engano, 2, eu 2. acho. Ele cumpriu um, Vocês retorna no dia 24. Coloquem no Google aí, tirem essa... Porque a gente não se preparou bem pra falar sobre isso. Mas ele é a nossa Wikipedia de Neymar, se o Bob fala, eu assino embaixo. Agora eu fiquei até pressionado, mas se eu não me engano foram 2 jogos, ele cumpriu um, cumpre mais um esse fim de semana, retorna no próximo fim de semana, dia 24. Não, isso deve ser, ele até sabe até o dia, né? Então Mas pelo amor de Deus, Mas mesmo sem Neymar, gente, Vale a pena acordar às 8 da manhã, porque Verratti deve voltar, inclusive.
Vamos ver. É o Paris se preparando também pra Talvez tenha o né? Rafinha, né? Vocês podem acordar pra ver o Rafinha, né? Vamos ver se na semana que vem. Se na semana que que vem a Joana vem pra elogiar o Rafinha, caso ele ganhe minutos de jogo aí. Ligue 1. A gente falou já do melhor da semana, não tinha dúvidas. O pior eu achei difícil de eleger, porque e tinha até outras opções para melhor da semana caso o Neymar não tivesse comido a bola, né? Mas o pior eu achei difícil, então eu fiquei com o Felipe Anderson de novo. E ele nem jogou, então não é por causa do que ele fez em campo, é porque ele foi a grande contratação do Porto e ele jogou um jogo nessa Champions. Ele nem no banco tava. Então, como encerrou a participação do Porto na Champions, a gente vai falar rapidinho do Porto mais pra frente, eu elegi o Felipe Anderson o pior brasileiro da semana, porque ele não conseguiu nem o lugar no banco. Quem vocês acham que é o pior brasileiro da semana? Eu vou roubar a vez do Léo aqui, porque eu sei quem é o pior dele, e eu vou no mesmo, eu vou no Roberto Firmino. Ele sempre faz isso, né? Ele sempre rouba as minhas opiniões nos nossos vídeos. Não, eu acho que porque ontem, né, a gente tava se preparando ali pra assistir os jogos, né, os jogos de ontem da Champions, e aí o Léo, ele mencionou que o Firmino ia fazer um hat-trick, ia classificar o Liverpool, e eu coloco o Firmino... Só clubismo, né? Só clubismo. Eu venho por conta da decepção que ele provocou no meu queridíssimo amigo que tá aqui ao meu lado, então, por conta disso eu vou no Firmino, eu nem acho que... Acho que ele não fez a pior partida, né? Só pra constar, eu também voto nele como o pior da semana, mas não é que ele foi tenebroso, né? Mas ele é o camisa 9, a gente espera gols, a gente espera assistência, a gente espera sempre um pouco mais dele e eu acho que ele fez uma partida medíocre, né? Então, temporada ele é o não medíocre da né? semana, né? Temporada medíocre, ele tá um pouco aéreo, assim, eu acho que o trio de ataque do Liverpool, de uma maneira geral, na verdade tirando o Salah, mas o Mané e o Firmino, eles estão mal tecnicamente essa temporada, né? E não só o trio de ataque, né? A gente já vamos falar de Liverpool. Vamos falar de Liverpool, né? Eu acho que... O Alisson a gente já elegeu o pior algumas vezes, também não está na sua melhor temporada. O Fabinho, que começou voando, teve que ir para a defesa, já não está indo tão bem, talvez até pela demanda da temporada dele. Thiago Alcântara não se encontrou no Liverpool ainda, não tem espaço no Liverpool. O time tá todo meio capenguinha. Trent Alexander-Arnold voltou a jogar futebol, porque foi o melhor do jogo, mas... Eu achei que ontem o Liverpool jogou bem, né? Apesar de não ter feito gol, de ter sido 0-0, não ter chegado nem perto de conseguir a classificação, o Liverpool fez uma boa partida, criou muitas chances, tanto que o Courtois foi um dos melhores em campo. E eu acho que o Klopp, ele entrou com uma estratégia, para quem não assistiu o jogo, o Thiago Alcântara começou no banco e o Klopp entrou com o Milner, o Hinaldo e o Fabinho, né? Então um trio de meio-campistas muito físico, assim, mas com essa ideia de conseguir marcar bem para dar espaço para os laterais, né? Então é por isso também que o Arnold conseguiu atuar tão bem, porque ele teve esse estofo no meio-campo para cobrir os espaços dele, que no primeiro jogo foi um problema para o Liverpool, né? O Robertson jogou muito bem também, os dois juntos criaram muitas chances. Só que é aquela coisa, né? O trio de ataque desperdiçou também. Salah no início do jogo desperdiçou uma chance, depois desperdiçou outra. Mané, né? O próprio Firmino também teve as suas chances. E tem que fazer gol, né? Se quer classificar, tinha que fazer gol. Então, eu acho que o Real Madrid fez uma partida também bem burocrática, né? Acho que o Casemiro foi bem, mas, de modo geral, não teve aquela grande atuação como foi no meu clássico, como foi no jogo passado contra o Liverpool. Mas é um time, né, que o pessoal às vezes reclama que a gente faz isso, mas assim, a camisa às vezes pesa. Os caras estão acostumados a esse tipo de decisão, eles não pipocam, entendeu? Cresceram na Champions, Eles crescem na Champions, né? Estão aí de novo, né? Estão aí de novo. O Real tá aí. Aliás, com a chave mais fraca. E com outros 3 times que pra muita gente são times odiados até, eu diria. Novos né? ricos. Os novos ricos. E aí o Real tá lá de novo, né? Então... Eu acho que esse jogo, o Léo aqui tem mais propriedade pra falar, claro, como torcedor do Liverpool, como alguém que acompanha. Eu não assisti esse jogo, eu acompanhei só os highlights ali, os melhores momentos, mas foi o jogo também com mais brasileiros, né, da rodada, né? 4 brasileiros do lado do Real, considerando o Rodrigo, que entrou no finalzinho, e 3 do lado do Liverpool, mais o Thiago, né, que é naturalizado. Mas aí vamos falar dos brasileiros, vocês mais do que eu, porque eu não assisti o jogo. Então... Casemiro jogou um bolão. Fez uma falta totalmente desnecessária, porque era no campo de defesa do Liverpool. Não quero ser clubista, mas... Que não agredava em nada, não ia perder assim, a bola, não ia ter gol logo depois. E ele veio com uma vontade que... né? Ele tomou um pega do Milner, né, se machucou. Até achei que ele ia pedir pra ser substituído na jogada seguinte, mas também. Ele foi, cara, eu achei pra expulsão aquele lance. Eu assisti ao jogo e falei assim, Casemiro machucado. Pum, Casemiro foi lá e fez uma falta e quase matou o outro cara. E foi expulso no El Clássico.
clássico, né? Que a gente comentou aqui agora há pouco. Então, assim, seriam 2 expulsões seguidas. Mas ele fez tirando uma essa grande falta, partida, ele fez uma grande partida. extremamente seguro, como sempre é, a maioria das vezes, muito regular, muito constante e muito seguro. E realmente... Militão foi muito bem também. Militão, que é um cara que eu não sou muito fã e que vira e mexe critico, fez uma partida também bastante segura e estava assim, meio que comandando um pouco o time também, num aspecto meio de gritaria, de vai pra cá, vai pra lá. Achei o Militão bem encaixado nesse time. O Real dessa Madrid vez. estava sem o Varane, que né, tá com Covid, e o Sérgio Ramos também, que estava machucado e agora tá com Covid, então tava com uma defesa totalmente desfigurada e mesmo assim conseguiu né, se defender bem contra o Liverpool. Fez uma partida defensivamente muito segura, assim, não tomou gol. Então, eu acho que o Casemiro dos brasileiros foi o melhor, achei que o Militão foi muito bem também. Do lado do Liverpool, vamos continuar do Real Madrid, né? Acho que o Vinícius Júnior foi bem também quando teve a bola, conseguiu puxar alguns contra-ataques, não fez gol, assim, mas fez uma partida boa. E o Rodrigo entrou no final, também não teve muito tempo para mostrar serviço, né? Eu acho que o que vale trazer também, eu até vi uma entrevista do Casemiro no pós-jogo, né? Eu acho que tem uma fala dele que é legal e eu acho que é sempre digna de reflexão aqui. Que os outros 3 brasileiros são muito jovens, né? Então, o próprio Militão, ele, se eu não me engano, tem 22, 23 anos, né? E aí temos o Vini com 20, 21, se eu não me engano, o Rodrigo 19. Então, normal essa oscilação. Mas o Casemiro veio, inclusive, dando a entrevista elogiando né, os outros 3 brasileiros, falando que eles são muito jovens, que eles vão oscilar, mas, enfim, elogiando o papel do Vini ali, que foi elogiado pelo Zidane também, mesmo não tendo feito uma partida tão boa quanto a partida de ida, né? Mas, enfim, eu acho que é válido esse comentário sobre a juventude dos outros 3 brasileiros. É claro que é válido, né? Imagina, pô, eles têm 20 anos e estão aí jogando como titular do Real Madrid, né? Não é qualquer time, é o maior time do mundo, querendo ou não. Em termos de título, de história, é o maior. Então, a relevância disso é muito grande, né? Tu não sentir... E o que eu gosto do Vinícius Júnior mais do que no Rodrigo é que ele tem muita personalidade, né? Obviamente, eu reconheço que ele, às vezes, ele pega um pouco na finalização, ele tem algumas tomadas de decisão que são erradas. Mas a gente tá vendo um cara com muito potencial, né? A gente não espera que ele seja o Neymar, o novo Neymar, mas ele vai ser o Vinícius Júnior, um cara muito bom, né? Então... Profundo, eu gostei do comentário. A gente tá hoje profundo, né? A gente tem essa mania de falar que vai ser o novo Neymar, vai ser o novo Messi. Ele joga até na posição que o Neymar jogava, né? Não tá jogando mais centralizado, mas é a posição do Neymar. Mas realmente, ele tem características totalmente diferentes. O Vinícius é da arrancada, não é do... É do drible também, mas é do drible em velocidade. Não é que nem o Neymar que para a bola pra fazer o drible. Eu acho que, inclusive, se o Vinícius Júnior crescer e daqui a pouco, né, começar a jogar titular na seleção brasileira, são jogadores complementares, né? Por que o Vinícius Júnior não pode fazer o que o Mbappé faz no PSG na seleção, né? Aquele facão, né? Tem que ser o cara que o Neymar vai armar, vai criar, né? Léo mandando um recado pro Tite. Alô, Tite. Bom, já que a gente falou agora de Liverpool e Real Madrid pega o Chelsea, que é um pouco a zebra dessa Champions, né? Ninguém esperava muito o Chelsea como semifinalista. Estão deixando o Chelsea sonhar, né? Estão deixando o Chelsea sonhar, né? Mas eu acho que o sonho acaba na semi. Não que o Chelsea seja um time pequeno, né? É time de milionário do óleo russo, do petróleo, do gás, do sei lá o quê. Mas é bem mais modesto do que City, Paris Saint-Germain e até Real Madrid. E a gente realmente não esperava o Chelsea, que trocou de técnico no meio da temporada, tá meio tentando aí se encontrar. Nem fez uma grande partida, na verdade não fez uma grande partida nas 2 partidas contra o Porto. Achei o Porto melhor nas 2, inclusive, mas deu azar, né? Futebol é aquilo, é bola na rede. O cara não fez o gol, o Chelsea fez 2 no primeiro jogo, o segundo jogo já não tinha nem muita vontade ali, era só segurar um pouco o resultado. Mas é um pouco barbada pro Real Madrid, né? Não acho, não? Eu acho o Real super favorito. Eu acho super favorito também. Cara, a minha torcida era mais pro Porto do que pro Chelsea. O Chelsea acaba passando, eu acho que qualquer um dos dois ali, enfrentando o Real como vai ser agora na semi, não teria muita chance. Eu acho que das semifinais, o Real grande favorito. Então eu aposto que o Real vai estar na final da Champions. Eu acho que é mais do mesmo, é o que a Joana colocou, né? Eu acho que realmente também acho que o Porto não jogou tão mal em nenhum dos 2 jogos, pelo contrário, acho que jogou melhor que o Chelsea. Inclusive... Fez um enfrentamento muito honesto, né? Assim, de
se levar até o limite. Eu assim. até comentei aqui, Léo, que pra mim o grande problema foi no primeiro jogo, né? Que esse placar de 2-0 ele é complicado de reverter. Ele não refletiu muito também o que foi o primeiro jogo. E o placar de 2-0, totalmente injusto no primeiro jogo, tem um abalo emocional, com certeza. Porque o Porto foi muito superior ao Chelsea no primeiro jogo. Melhor seria talvez um empate, assim, né? Até uma vitória do Porto. E em casa, sendo que os jogos foram os dois em Sevilha, mas tinha vantagem de jogar em casa e depois aí o gol jogar fora. Depois não... Ficou complicado mesmo. Mas eu acho que o enfrentamento de semifinal que ia ser mais justo, entre aspas, seria se fosse Chelsea e Liverpool, né? Mas não deu. Então... Mas o Porto encerrou sua participação com um belo gol de bicicleta. Fez bonito na Champions, né? Já fez um desses nas tuas peladas aí? Eu fiz, tem um vídeo no YouTube, depois vou mandar... O estagiário vai colocar bota aí lá. depois, né? Bota o link. Não é só que eu faço gol de bicicleta, eu faço gol de bicicleta filmado. Né? Isso é verdade ou tu tá tirando? Eu juro por Deus, cara. Agora eu acreditei, eu achei que ele tava zoando. Não, eu tava na 7ª série, no Interclássico, é sério. A camisa laranja, era a laranja mecânica da 7ª D. Pede pro nosso produtor colocar o link nos comentários que a gente vai procurar. Vai ficar no vídeo, vai ficar no vídeo. Vai mesmo? Vocês podem procurar bastante que não achar vídeo meu fazendo gol de bicicleta, então... Bom, mas o Bob não tá jogando no Porto. Quem tá jogando no Porto é o Otávio, que eu vou cravar aqui, pra mim foi o melhor jogador do Porto nessa Champions e pode ser que saia do Porto na próxima temporada, porque eu achei que ele fez uma excelente temporada. O Otávio, você sabe que eu sou torcedor do Inter de Porto Alegre, né? E o Otávio foi criado na base do Inter, né? Então eu lembro que quando ele tinha 18, 19 anos, que ele tava surgindo ali, eu falava muito bem dele, pô, esse cara joga bola e tal, e meus amigos faziam piada comigo, tá aí o fã do Otávio e tal, né? E agora, né, eu tô... Agora tá falando, aqui o fã do exatamente, Otávio. Eu falava que o Otávio era bom jogador, né? Então... eu acho que ele vai acabar ficando no Porto, né? Ele renovou o contrato há pouco. Ele poderia ir para um time daqui a pouco de mais... não é relevância a palavra, não quero que os portistas fiquem bravos comigo aí, mas um clube com um pouco mais de dinheiro. Assim, de uma liga mais forte. De uma liga mais forte, né? Eu acho que ele tem espaço numa liga mais forte. Ele tem condição, né? Mas acho que a tendência é que ele fique no Porto, né? Duvido que ele saia. Ele tá num momento da carreira caminhando pro auge, eu diria. Ele tem 26 anos, né? Então... Acho que nas próximas 3, 4 temporadas aí vai ser o que ele vai mostrar o melhor futebol dele. Se ele fosse sair, não ia ter renovado o contrato, né? Ia ter esperado Mas acabar. às vezes eles fazem isso para poder vender mais caro. Só que essa temporada a gente acha que pode não ser isso porque, né, Covid, os clubes estão em crise, então... Cara, acho que vai depender, acho que assim, vai depender do rendimento dele, né? Se ele vem jogando bem, realmente, concordo. Acho que se estoura na próxima temporada, não tem como segurar também, então... Mas acho que é isso, acho que ele caminha para as 2, 3 melhores temporadas dele aí. Vamos lá, último jogo. Borussia Dortmund 1, Manchester City 2. Eu jurava que eu achava que em algum momento o Borussia ia passar. Abriu aquele 1-0, teve bola na trave e eu tava assim, cara, vai dar Borussia. Não deu. Eu falei antes do jogo para um amigo, olha, eu tô com um sentimento de que o Manchester City vai pipocar, cara. Não sabia por quê. O Guardiola tava numa tensão no banco. Eu olhei pro Guardiola e falei, cara, ele vai ser eliminado de novo. Não foi. Eu queria destacar, eu vi esse jogo mais até o primeiro tempo, que eu tava focado ali, e eu queria destacar 2 coisas, né? Primeiro, o Haaland, que é sempre assunto. Que foi bem discreto, né? Discreto. Eu acho que ele, no primeiro gol, ali no lance do gol, ele ganha a jogada, é uma jogada muito inteligente dele. Que inclusive, como o nosso foco aqui é falar de brasileiros, gostaria de deixar a pergunta para vocês. Vocês acham que o Ederson falha nesse lance? Eu vi alguns comentários, assim, eu tenho minha opinião, mas quero ouvir de vocês primeiro. Então fala a tua opinião já aí nesse... Cara, minha opinião é que ele não falha. Também acho, ele não eu acho que era uma bola falhou. defensável. Eu acho que era uma bola defensável. Exatamente. Não é uma falha, não coloco como uma falha não, mas eu acho que era uma bola defensável. O Bellingham ali, né, o menino que inclusive... o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Borussia. Né? Mais um que os ingleses vão falar, que é o novo que é, né? Que o novo Phil Foden. Ele domina ali na entrada que os jogadores ingleses têm aqui na Europa, uma coisa impressionante. Vocês não fazem, Você acha justificável? Claro que não, claro que não. É irritante, eu acho. Se o Neymar fosse inglês, ele ia ser o maior jogador da história da Inglaterra, sem dúvida nenhuma, né? Eu não li ainda os jornais ingleses depois daquele golaço do Phil Foden. Tu pega os Mas 10, ele já deve ser o novo Pelé. Tu pega os 10 maiores jogadores da história do futebol brasileiro, todos eles são melhores que qualquer jogador da história inglesa. Qualquer um. Nossa, eu boto até mais. Só 10, eu boto mais. Imagina, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Ronaldo, Romário, os 10 Garrincha, brasileiros que eu vi jogar, que não coloca Pelé e Garrincha, já são melhores que qualquer inglês que eu já tenha visto. Bom, depois ainda bem que eu quero o podcast... ver tu falar isso no próximo podcast dos ingleses. Eu ia comentar isso, ainda bem que o podcast aqui é em português. Eu gravo o podcast em inglês depois desse, mas eu não vou fazer esse comentário.
Mas Phil Foden, assim, não é o novo Pelé, não é o novo cracaço, mas vem jogando bem e fez um Meteu um golaço, balaço, né? Mas agora só explicando, né? Eu tô só brincando, obviamente, que tipo, a Inglaterra tem uma geração muito boa de jogadores agora. Esse Bellingham, o próprio Sancho, o Phil Foden. A gente fez uma matéria no futebol mostrando as promessas da seleção inglesa e o trabalho de base deles é realmente muito bom, né? Acho que a Inglaterra e Portugal são as seleções hoje com mais jovens promissores surgindo. Então, a gente só brinca porque eles colocam um hype muito grande, assim, nos jogadores deles mesmo. E os brasileiros, assim, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, só porque surgiram no Brasil, eles, né, diminuem um pouco. Mas foi um golaço, né, do Bellingham, né, eu acho que ele está se consolidando nesse meio campo do Dortmund, ainda mais com o Henry Khan jogando tão pouco. Enfim, mas acho que o City... Mas foi outro jogo um pouco decepcionante, Foi decepcionante, né? O City ainda não jogou o futebol do City, o futebol que a gente espera, o futebol que tem o City como virtual campeão da Premier League e pode ganhar, como o Paris Saint-Germain pode fazer a tríplice coroa, o City pode fazer 4, porque tem a Copa da Liga ainda. E é um time que, bom, um elenco que tem, com o investimento que tem, com o investimento que fez nos últimos anos, principalmente, porque depois que o Guardiola chegou, eles contrataram um jogador adoidado. E com o técnico que tem, com o futebol que joga, que a gente vê jogando. O De Bruyne ontem até estava jogando bastante bem. Acertou uma bola no travessão no comecinho. Não é o City que a gente se acostumou a ver. O City começou o jogo muito bem ontem, já impondo o ritmo, né, o estilo tradicional do Guardiola. Em algum momento ali, entre os 15 e os 30 minutos, o jogo fica um pouco mais aberto, o Borussia dá as caras, é o momento que o Borussia faz o gol, inclusive. E aí depois dos 25... que eu acreditei. Cara, tem um amigo que mora aqui na Alemanha há muito tempo, que é realmente muito torcedor do Borussia, e aí ele todo ali vidrado no jogo, mas na hora que passa dos 25 minutos, o City retoma o domínio do jogo, eu falei, cara, não dá... É que foi uma disputa pra ver quem quer pipocar mais, né? Dois times pipoqueiros, o Borussia sempre ganha, né? Então... Boa descrição, 2 times pipoqueiros, isso é mesmo, são 2 times pipoqueiros. Vocês estão gostando muito dos meus comentários. Você tá bem hoje. Essa camisa aqui, né? Eu fico inspirado quando visto o manto de Neymar Júnior. Pois é, mas, bom, é o City, né? Então, assim... O que a gente pode esperar desse City contra o Paris Saint-Germain? Se jogar o futebol que jogou contra o Dortmund, toma uma saraivada do Paris Saint-Germain. Eu acho que se os dois repetirem, né? Se o Paris repetir o que fez contra o Bayern e se o City repetir o que fez agora contra o Dortmund, acho que não tem muito segredo, né? Acho que o Paris leva. Mas a gente sabe que o futebol não é assim. Então... Eu fosse apontar um favorito, eu acho que o favorito é o City, assim, né? Acho que o City seria um pouquinho mais favorito, tipo 60-40. Mas minha torcida é para o Paris Saint-Germain. Eu gostaria de ver na final, por exemplo, PSG e Real Madrid. Acho que seria legal, né? É a minha final ideal também. Tô junto. Eu acho que tá todo mundo sonhando um pouco com todo essa mundo final. quer essa final. E tem uma outra coisa que um dia eu gostaria de ver, é o Neymar jogando com o De Bruyne. Imagina essa junto, os dois jogando juntos. Interessante. Mas já que você falou daquele vídeo das apostas da Champions, quem clicar naquele link que você colocou aqui no Coloca cantinho, de novo, vai ver o estagiário. Vai ver que a minha aposta foi o City. Porque todo ano eu acho que o City é favorito, o City sempre decepciona, no ano passado já foi um pouquinho melhor, bateu o Real Madrid, inclusive. Então, a minha aposta no início da temporada era o City. Agora eu já estou em dúvida. Eu acho que vai ser Paris Saint-Germain e Real Madrid no final. Eu vou dizer assim, acho que para mim o favorito para ganhar é o Real Madrid, né? Eu faço, a minha aposta é uma final, Paris Saint-Germain e Real Madrid, mas eu não consigo, nesse momento, apostar num favorito. Eu acho que a gente tá aqui pra errar mesmo, né? Eu acho que o pra favorito ser se vai ganhar, do daí é outra história, né? O Bayern era favorito contra o PSG e perdeu, né? Mas eu acho que se a gente fosse apontar um favoritismo entre essas 4 equipes, pra mim o Real Madrid tá um pouco na frente, depois vem o City, quase igual também com o PSG, e o Chelsea é 1%, assim, acho que ninguém acredita no Chelsea. Eu acho que ninguém tá... será que o Chelsea... Eu acho que o Chelsea não apronta, né? Porque ninguém tá apostando no Chelsea, eu não quero depois que eles venham aqui, puxem o vídeo, porque eu ouvi no podcast... Tem um lado bom para os torcedores do Liverpool, essa desclassificação, que é o quê? O Liverpool tá agora disputando com o Chelsea o 4º lugar da Premier League para conseguir chegar na próxima Champions, né? Vai ser agora o grande objetivo da equipe do Klopp. E o Chelsea achando aí que daqui a pouco vai ganhar uma Champions, né? Sonhando alto. Daqui a pouco eles perdem um pouco o foco, né? Então, tô aqui me apegando a teorias, né? Aliás, para ficar feliz nessa manhã. Até fugindo do assunto um pouco, Léo, a gente lá no começo falou do Borussia, da temporada pífia do Borussia, né? Que tá em quarto da Bundesliga, né? Tá em quinto. Em quinto, brigando pela 4ª colocação. 7 pontos da 4ª colocação. Que muito provavelmente não se classifica para a próxima Champions. Então, assim, falamos de Haaland aqui rapidamente. E aí, mais forte ainda, vem os rumores de que será que Haaland joga
se permanece ali no Borussia, né? Para onde vai Haaland? Será que Haaland jogará com algum brasileiro na temporada que vem, né? Você falou aí da possibilidade, não da possibilidade, mas do seu desejo de ver Neymar e De Bruyne atuando juntos. E o Haaland muito especulado aí, né? Para onde vai Haaland? Não sei se o Dortmund segura ele. Eu acho que ele fica no Dortmund se o Dortmund disputar a próxima Champions, mas o que tá difícil no momento. Tá difícil, mas eu acho que se o Dortmund não estiver na Champions, ele com certeza vai sair, né? Porque... Mas um time que compra todo mundo no mercado e tá perdendo seu centroavante é o City. Então, esse vai ser um mercado para ficar de olho. O Guardiola deu uma despistada, assim, dizendo que não ia contratar, que era muito difícil, que o City também estava em dificuldades financeiras, né? Mas faria bastante sentido essa contratação. Eu ainda acho que o City ele vai tentar contratar o Harry Kane. O cara que está ali daqui a pouco terminando o contrato com o Tottenham. Que se não tiver Champions, quer sair do Tottenham também, né? Exatamente. Então, eu acho que é um jogador que está acostumado já com a Inglaterra, ele tem um estilo de jogo que favoreceria assim, mais o City, né? Ele é um centroavantão, mas ele faz o time jogar também, né? Ele arma mais o jogo, é até engraçado falar isso, mas ele é também meio que um falso 9 no Tottenham, né? Então, eu acho que o Guardiola gostaria de ter ele se fosse possível, né? Acho que faria mais sentido pro City contratar o Harry Kane do que o Haaland. Já vi algumas análises de uns caras que entendem mais do que eu, só tô repetindo aqui, gente. Então... Humilde. Bom, foi isso, né? Champions, muita Champions, aliás, muito tem mais Neymar. Champions daqui 2 semanas, né? Não tem um intervalo. Semana que vem a gente dá um respirozinho, a gente volta para falar das ligas que estão ficando cada vez mais apertadas ou mais definidas. E aí, daqui a 2 semanas a gente volta para falar de mais Champions. Mas, por enquanto, é só. Exatamente. Então é isso, semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Valeu.